Gente, boa noite para todos, bem-vindos a mais uma semana de lives, começando hoje com sustentabilidade e organização, com um convite aí, recebendo a Fábia Vieira, que é especialista nessa área de desapego, para a gente conversar um pouco sobre uma casa sustentável, uma vida mais simples, né? Para a gente poder começar a organização e começar a arrochar. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana de lives, tá? Tô aqui esperando a Fábia chegar. Vamos ver quem é que entrou por aqui. Aline, Valéria. Deixa eu ver o que mais. Vamos chegando, gente. Bem-vindos. Mais uma semana e ainda tem mais. Amanhã a gente vai conversar sobre home office, sobre documentos. E quinta-feira a gente vai falar sobre nichos de mercado, do mercado de organização da minha linha de trabalho aqui. Oi, Rosiane. Oi, Ana Lúcia. Denise. Bem-vindos todos. Vamos esperar só a Fábia entrar, né? Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Ela acabou de dizer que está chegando. Tá. Eu tô aproveitando também para ver uma outra live aqui ao mesmo tempo, né? Uma amiga nossa falando sobre produtos organizadores, então tá sempre acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Feliz de vocês estarem aqui para a gente falar sobre sustentabilidade, sobre organização, para deixar um espaço mais simples, né? Uma casa mais simples. Oi, Fábia, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tranquilo. E você? Também, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem, tá ótimo. Meninos e meninas, Obrigada. boa noite, essa é a Fábia Vieira, então vamos começar. Primeiro eu queria agradecer a todos pela presença, dizer que se vocês acham esse tema interessante ou pode interessar a outras pessoas, né, clica aqui no aviãozinho, nesse triangulinho que tem logo aqui embaixo da Fábia e convida outras pessoas, convida seus contatos para virem para cá, para participar e para ganhar um pouco mais de qualidade de vida, aprender como ser mais sustentável em casa. Esse é o tema de hoje, viu? Espero que chegue mais gente. Toda semana a gente está aqui, toda terça-feira aqui no meu Instagram e toda quinta-feira no Instagram da Fábio, falando de organização com um tema diferente, falando de organização do mercado para profissionais e para você poder organizar a sua casa também. Essa live vai ser gravada, vai ficar aqui no GTV e também vai para o canal do YouTube. Então, se você perdeu ou se você convidou uma pessoa que não vai poder assistir agora, vai ficar gravado. Mandem as dúvidas de vocês, tá? Eu vou fazer as perguntinhas para a Fábia hoje, porque o tema é da especialidade dela, então a gente vai ouvir bastante da mestra hoje. Mas mandem as dúvidas de vocês aqui, que a gente vai perguntando. Eu também tenho umas dúvidas aqui anotadas, viu? Oi, Nice. Oi, Sandra. E vou repassar para a Fábia e fica tudo aqui anotadinho também. Fábia, você pode se apresentar para a gente poder começar? Posso sim. Primeiro, gratidão aí pelo convite. É sempre bom estar aqui com você. Eu sempre fico na dúvida se é no meu ou se é no seu Instagram, mas tudo Toda terça jóia. é aqui, toda É quinta toda é aí. lá no meu, né? Isso. Bacana. Então, assim, é uma grande alegria agradecer a todas as pessoas que estão entrando, né? Que já estão aqui conosco. Esse tema é bastante instigante, reflexivo, tem tudo a ver com organização, com qualidade de vida. Estou personal organizer, eu sou Fábia Vieira, estou personal organizer há 26 anos, trabalho com capacitação de personal organizer, com você, Carol, minha sócia, minha parceira amiga, ministro cursos também, workshops aqui em Fortaleza, no Nordeste, e sou apaixonada por organização e eu digo que eu sou uma praticante realmente, porque eu acredito que a organização ela transforma as vidas, mas primeiro mudou a minha vida para poder eu passar isso para as pessoas. Então é isso. Que ótimo, bem-vinda. Bem-vindos também, vocês que chegaram depois, tá? Nós vamos falar sobre simplificação, sobre sustentabilidade, sobre organização. E para quem não me conhece, está entrando aqui no canal, tem muita gente nova chegando aqui no Instagram da gente, no canal do YouTube. Eu sou a Carolina Lopes, a Carol Organizer de Natal. Também trabalho com organização há menos tempo que a Fábia, né? Só desde 2013, já faz 8 anos. Vai fazer aniversário daqui a pouco, estou bem feliz. E eu atuo mais no ambiente da casa, né? Nos ambientes, na organização das casas e das mudanças ou casa novas, né? Que a gente tem aí, esse tem sido bastante o trabalho que a gente tem feito nesse período aí de transição
nesse confinamento. A gente tem ido para casas vazias para transformar esses lares e ajudar as pessoas. Sejam todos bem-vindos. E para abrir, eu queria convidar a Fábia para explicar para a gente um pouquinho sobre o que é ter uma casa ou ser sustentável. Bacana. A gente primeiro precisa entender que a sustentabilidade, ele é um processo que vem através da organização. E aí o bacana, né, dentro desse cenário, é que a sustentabilidade da casa, nas pessoas, na família, traz enormes benefícios e vantagens. A gente sabe que hoje existe um boom a nível mundial, já está com algum tempo, sobre esse modismo da sustentabilidade. Precisamos entender que a sustentabilidade, ela não é modismo, ela já existe há muitos anos. Agora a gente está com um novo olhar. Agora nós estamos com novas percepções e com novas aplicações. Até porque, quando a gente escuta falar em sustentabilidade, a gente pensa logo no planeta. Tá correto, porque esse planeta é a nossa grande casa. E quando a gente cuida primeiro do nosso ser, do nosso lar, a gente automaticamente está cuidando desse planeta, desse cenário como um todo. Então, a sustentabilidade é bem mais profundo, é bem mais reflexivo, mas a gente pode realmente fazer pequenas ações para entender o que é essa sustentabilidade a nível pessoal, familiar, residencial e profissional. É mais ou menos assim. Mas, assim, como foi que você começou a se interessar por esse tema? Você aplicou isso na sua casa, na sua vida? Como é que foi essa descoberta, né? Esse início? Esse processo, né? Legal. Tudo tem uma raiz, né? Tudo tem a ver com a nossa experiência, com a nossa história, com o que a gente acredita. Eu fui fazer geografia, né? Logo quando eu saí do cursinho, do terceiro ano científico, e eu acreditava, eu tinha muito amor pelo planeta, pela natureza, e acreditava que o mundo ficaria mais bonito, mais funcional, se as pessoas cuidassem desse planeta. E aí eu fui fazer, então, minha primeira experiência, primeira vivência, foi com essa natureza, conhecendo os mares, as serras, enfim. E aí, por incrível, o destino é muito interessante, porque quando você começa a zelar, olhar com um novo olhar, essa natureza, você diz assim, nós seres humanos, nós temos que fazer a nossa parte, porque a natureza, ela está aí dando de graça, dando esse presente, desde o oxigênio, a beleza, as árvores, as frutas, enfim, nós nos nutrimos com essa natureza. E aí, o interessante é que esse amor, ele foi chegando devagarzinho, e aí eu me tornei personal organizer. Eu vim de uma família muito simples, e eu lembro muito que minha avó e minha mãe, elas sempre foram muito econômicas e também foram muito práticas no seu lar. E aí já diz aquele ditado, né, que filho de peixe, peixinho é. E eu fui vendo todo esse ambiente da minha avó, da minha mãe, trabalhando, né, com muita praticidade. E aí eu fui adolescente, e adolescente já fui crescendo, né, nesse cenário. Quando eu me tornei personal organizer, eu era apaixonada por organização e me deu um susto muito grande, porque na minha casa só tinha o básico, só tinha o que a gente precisava realmente, até porque nós éramos de uma família humilde. E aí, quando eu vi pessoas de classe A, classe B, com tantos excessos, tantos acúmulos e jogando tanta coisa... Jogando não, poluindo tanto a natureza, que aí eu vim, né, tipo assim, tem alguma coisa errada. E aí foi quando começou meu processo interno, isso há 26 anos atrás, como é que eu poderia fazer para melhorar esse meu cliente, para sensibilizar. Porque aí vem a organização, e aí a gente junta o menos é mais, mas o meu início foi exatamente esse, Carol. Vendo tantos excessos, tantos acúmulos, e vendo pessoas gastando muito, tendo desperdício e não tendo esse olhar de sustentabilidade. Então, esse meu olhar já começou, que na época eu nem sabia desse nome, sustentabilidade, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada fora do lugar. Hoje a gente sabe o que é ser sustentável. Então, o meu início foi por aí, foi trabalhando nas residências e incomodando, né, de ver tanta coisa fora do lugar. Eu acho que foi mais ou menos por aí. A busca do equilíbrio, né? A Nice colocou essa questão, né, de que a sustentabilidade é esse equilíbrio entre a nossa atuação, a nossa vida, né, e a natureza que nos cerca, o ambiente que nos cerca, né? Eu acho que foi exatamente essa procura de equilíbrio na sua vida, nas suas coisas, e passar esse equilíbrio até para o cliente que você atendia, né, que você começou a buscar a palavra sustentabilidade. Para mim, eu vou marcar aqui, eu estava anotando,
essa praticidade, essa economia também tem tudo a ver com essa parte de sustentabilidade, que é uma palavra, vamos pensar, bem recente, né? Um movimento que cresce, né? Não é uma coisa antiga, assim. Você está falando que já existe essa preocupação, muito com ecologia, muito com, sei lá, a preservação, mas não existia essa palavra sustentabilidade. E existe, de fato, esse movimento hoje? Existe a nível mundial, né? Existe uma tendência, porque sabemos que se a gente derruba um copo de água aqui, né, aqui no Ocidente, no Brasil, com certeza vai ter repercussão lá na África. Então tudo é sistêmico, tudo é unificado. Então precisamos compreender que as nossas atitudes, até arrepia, que as nossas atitudes afetam uma comunidade, um país, uma cidade. Então, nós temos que perceber que E aí veio a preocupação, veio um movimento, eu acredito que há uns 10, 15 anos atrás, com congressos, né? Estados Unidos, Europa, países mais desenvolvidos do que o nosso, já se preocupando como preservar para as novas gerações. Porque a gente sabe que desde as queimadas, enfim, né, o desmatamento dos mares, rios, lagos, que vai afetar nós, seres humanos. E, às vezes, essa falta de consciência faz com que o nosso planeta, a nossa vida, fique cada vez mais escassa de recursos naturais. Então, Carol, hoje, a gente pega, nós como profissionais de organização, a gente traz essa bagagem a nível mundial e traz para a nossa região, para local. O que é que eu posso fazer, né? Eu, como personal organizer, para poder melhorar um pouco esse mundo, esse pequeno espaço que nós habitamos. Do global então, para o local, né? Fazer essa... Exatamente. Mas você falou de uma palavrinha muito legal. A gente é personal organizer, a gente trabalha com organização. E o que é que sustentabilidade tem a ver com organização, Fábio? Pois então, esse é um tema que a gente vai passar a noite falando, mas eu vou tentar resumir. Carol, assim, puxando a palavra sustentabilidade, a gente pode falar de essencialismo, tá? Do menos é mais e do suficientismo. Alguns anos, né, eu comecei a propagar dentro do meu trabalho a seguinte pergunta para minha cliente. Eu dizia assim: o que é suficiente para você? Eu só ajeitar aqui um pouquinho a luz, que ela está me afetando aqui. Eu começava a perguntar, deixa eu apagar aqui essa luz, porque ela não está muito bacana, está nos meus olhos. E aí amanhã eu vou fazer uns vídeos e aí eu já estou aqui treinando. Ficou bem melhor agora. Né? Pois então, para não estar essa luzinha aqui, desculpa, gente, vai dar certo. Pronto. Agora tá bem legal. Então, ficou bom? Então, eu já perguntava para minha cliente o seguinte: quantas blusas é suficiente no seu guarda-roupa para você ficar bacana, ficar feliz e, né, ir para o mundo? E aí é uma pergunta muito capciosa. Assim, mas, Fábia, essa quantidade eu não sei. Aí, por quê? Vamos supor que ela tem 30 blusas. E ela tem 30 blusas pretas. Aí eu dizia assim para ela: cliente, 30 blusas parecidas, iguais, é suficiente para o seu dia a dia, para o seu ano? Aí ela dizia o seguinte: Fábia, é muita blusa. E aí eu puxava o link do suficiente, o que era suficiente e o que era excesso. E aí trazia a sustentabilidade, sem dizer o nome sustentabilidade, para poder ela entender que esse quantitativo fugia da normalidade do que ela precisava. Porque ela fazia compras inconscientes, por compulsão, por fuga. E hoje a gente poderia trabalhar com esse suficientismo. O que é essencial para você? O que é bacana? E aí, sem ter desperdício, para você ficar bem. Então, Carol, a ligação, né, o grande elo que eu vejo da sustentabilidade com a organização é você ter um novo olhar, uma nova postura e você ficar feliz com pouco. Não é que, às vezes, as pessoas são vaidosas, as pessoas gostam de muitas coisas. Tá tudo certo na organização, mas é só para a gente ter novas percepções e concepções para o nosso bem viver. E aí a gente gera sustentabilidade. Porque no momento que eu tenho poucas coisas, eu não estou jogando tanto lixo lá fora e a economia ela vai crescer de alguma forma. Mas eu, Fábia, para mim é o suficiente o que eu consumo. É mais ou menos isso. Não sei se deu para entender. Eu entendi, assim. Então, você gera menos impacto porque você tem menos coisa. Você, ao mesmo tempo, compra uma coisa de qualidade que vai durar mais tempo, né? Em vez de ficar trocando e comprando mais coisa, né? Eu anotei aqui algumas coisas. Eu tenho menos, isso também gera menos
limpeza daquele item, ou seja, menos impacto até da limpeza, gera menos esforço para organizar aquele item, né? Eu vou estar sempre usando aquele item, então ele vai ser sempre útil dentro do meu suficiente, né? Porque assim, existem os extremos, né? Tem muitas pessoas que trabalham com aquela questão do minimalismo, que é ter bem menos e você, né, tirar aquela quantidade, mas assim, sou eu, né? A minha análise. Quando você trabalha com o essencial, né? Com o suficiente, que foi o que você estava trazendo, essa linha, você faz uma avaliação daquilo que é bom para o seu, né, ambiente, para a sua rotina, para a sua vida, aquilo que é confortável, aquilo que você pode pagar, né, e pode durar mais tempo, né? Então eu acho que sim, de fato, tem um equilíbrio, mas tem essa preocupação com o impacto, né, de você também estar buscando uma coisa que é de baixo impacto ou que é de uma fonte renovável, que é reciclado e que vai durar mais tempo e que você também vai gastar até menos tempo para poder ficar se preocupando, né? Eu acho que vale isso. Deixa eu mandar um beijinho aqui para a Valéria, mandar um beijinho também para o pessoal que chegou depois aqui, para a Luciana, Valéria, nossa aluna, para a Laiana, para Mércia. Vixe, tem tanta gente aqui. Legal, gente, que vocês estão por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, novamente, é só colocar. Se vocês têm também algum depoimento, alguma história legal, faz um resumo também para a gente, coloca aqui que a gente lê e repassa para todo mundo. E aí eu queria sair dessa parte teórica, que eu acho que a gente já chegou nela, e assim, como que a gente faz, Fábia? Qual é o passo a passo para a gente começar a dar essa introdução na casa da gente, na vida da gente, né, dessa sustentabilidade? Legal. Carol, assim, eu sempre acredito, porque cada um de nós tem uma experiência, tem uma história de vida. Eu não posso transformar, tipo assim, eu era totalmente consumista, cheio de coisas, e agora eu vou ser sustentável. Não funciona assim, tá? Primeira coisa que a gente tem que compreender é assim, eu tenho vontade de ser mais sustentável, de melhorar o planeta, a minha casa, por quê? A gente vem do micro, aí até a gente vai para o macro. Porque ninguém consegue dar 20 passos de uma vez. A gente dá o primeiro passo até chegar no 20º passo. Isso é um processo e ele tem que ser orgânico. Não é porque, e aí como eu coloquei no início, não é porque está na moda que agora eu vou querer ser. Não, é todo o processo, até porque a casa cai, né? Quando a gente vai no modismo e quando não é tão verdade, isso não se sustenta. Então a ideia principal é assim, é fazer a primeira pergunta. É importante para a minha vida hoje ser sustentável, ter suficiente, ter uma qualidade de vida? É bacana. Então, essa é a primeira pergunta inteligente. A segunda pergunta é, por onde começar? Que é onde a gente, né, sempre a gente não titubeia, né, fica perdida. E aí, por onde começar é olhar a sua casa. O interessante quando a gente faz consultoria, e aí a gente vem com a pranchetinha na mão, com a canetinha na mão e diz assim, vamos fazer um passeio na sua casa para você fazer um diagnóstico, fazer um checklist do que é bacana e o que não é. E é muito interessante, Carol, quando a gente faz esse tipo de ação, do checklist, é porque você vai visualizar na sua casa o que tem de excesso. E aí você pode passar pela cozinha, abrir os armários, e aí você diz, nossa, mas eu tenho tantos potes de plásticos, né? E aí fazer uma seleção, uma triagem. O que eu estou colocando é assim, é um processo para que a gente possa realmente entender por onde eu vou começar. E aí, quando eu passeio na minha casa, todos os ambientes, e aí eu vou anotando. Aí eu vou escolher, tipo assim, bom, se eu quero ser sustentável, eu tenho que começar por um ambiente para poder experienciar, porque o legal é você ter a teoria, ter o conceito bacana, que é verdadeiro, e você iniciar um processo de experiência. O que é que eu falo de experiência? Na psicologia é muito forte a gente trabalhar primeiro o nosso mental, para depois ir para o sentimento, para depois a crença ficar arraigada para a gente tomar atitude. Então, Carol, resumindo, a gente experienciar na nossa casa um ambiente e assim, o que é que eu posso ser mais sustentável? E tirando os excessos, e tirando os acúmulos, e trabalhando os apegos. Porque os apegos materiais, ele tem tudo a ver com sustentabilidade. Ele tem tudo a ver com o que a gente acredita para o planeta melhor. Então, é isso. Então, são mais ou menos esses 3 passos para que a gente inicie um processo de sustentabilidade primeiro conosco. Aí, Fábio, aí a gente pode dizer, mas eu tenho que começar pela casa? Começa pelo teu guarda-roupa.
E aí a gente, porque o guarda-roupa é o nosso grande carro-chefe, para que a gente saiba realmente, eu tenho quantas blusas, eu preciso de quantas calças, eu preciso de quantos sapatos. E aí sim, comece por você, porque aí depois vai reverberar na sua família, na sua casa, e aí vai para maior, vai para a sua comunidade, seu trabalho. É mais ou menos por aí, Carol. Era o que eu ia perguntar, né? A gente tem que experimentar, trabalhar primeiro com as coisas, com os objetos, né? Para a gente poder entender como que funciona esse processo na vida da gente, né? Vamos pensar aqui mais para frente. Eu vou até desapegar de eventos, vou desapegar de sentimentos, vou desapegar de pessoas, né? Que não são sustentáveis, né? Vamos ter o suficiente de relações, vamos ter o suficiente de trabalho, de tempo dedicado, inclusive. Então, Sim. trabalhando com as coisas, fica mais fácil da gente poder avaliar aquele item, né? De qualquer forma, aí eu vou pegar um depoimento que foi colocado aqui, tenho muito excesso, mas tenho pena de descartar. Isso é um entrave para as pessoas, né? Como que eu consigo descartar as coisas? Eu vou avaliar porque eu tenho muito, e aí eu tenho que dizer para mim o que é suficiente. A gente fez até essa brincadeira recente, a gente está dando um curso, o último, né, dos módulos da casa, que é de organização de quarto da bagunça, área de serviço e rotinas. E a gente deu um desafio para os alunos, que foi tirar 50 coisas. Como assim, Carol? 50 coisas, 50 objetos. Que era para eles avaliarem, como a Fábia falou, escolha um lugar, escolha uma gaveta, escolha começar por algum lugar e comece a tirar essas coisas, por menores que sejam, né? Um prego, um parafuso, uma lâmpada quebrada, às vezes são itens vencidos, que são itens fáceis de você começar a tirar, né? Alimentos, maquiagem, produtos, coisa rasgada, né? Uma louça quebrada, uma roupa desbotada, né? A gente começa a trabalhar esse desapego com as coisas que estão obsoletas, vamos pensar assim, e que estão lá esperando para serem resolvidas, estão lá esperando para tomarem um rumo, né, na vida da gente. Então a gente começa por isso. Depois a gente começa a tomar decisões mais difíceis, né? Aí a gente parte para as nossas roupas, aquelas escolhas, né? Isso fica, isso vai. Aí a gente parte para outros itens que são mais difíceis, né? Livros, documentos, brinquedos, memórias, fotos, né? A gente começa a andar, né, por esse território mais nebulado, né? De tomar decisões ou deixar para depois também, eu acho que é necessário. E uma coisa que eu acho que está totalmente ligada à sustentabilidade é a questão do consumo, né? A gente falou de tirar, a gente falou de fazer esse trabalho, mas eu acho que é tão necessário quanto você tirar, você também não deixar entrar, né? Aquela história do cano, né? Que você sempre fala. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do consumo. Legal. Inclusive, tem uma pergunta aqui, né, falando que, deixa eu ver aqui, aborda sobre os perigos das liquidações. Perfeito. Legal. Eu vou fazer um cenário dentro da minha experiência, tá? Eu trabalho com a filosofia oriental, que a filosofia oriental diz o seguinte: você tem que ter em casa o que é belo e útil. Saindo desse grupo, você tem que reavaliar se realmente vai ficar o belo e útil. Vou dar aqui um exemplo que está em cima da minha mesa. Esse vasinho de flores, eu comprei há muitos anos atrás. Para mim, ele não tem nenhuma função. Aliás, ele tem. A função dele é ser belo aos meus olhos, porque ao sentar na minha mesa, eu visualizo esse vaso de flores e para mim é super bacana, tá? Então é um item que eu posso jogar fora? Posso, mas até agora está me servindo para a beleza do meu ambiente. Aí vou dar outro exemplo para vocês entenderem. Esse fiozinho, né, de fone de ouvido, ele não é bonito, ele é normal. Mas, para mim, ele tem uma função muito nobre, que é ouvir para poder ter uma qualidade de som melhor. Então, se eu tivesse que jogar ele fora, iria me fazer falta, tá certo? Porque eu teria que comprar outro. Então, a gente tem sempre que analisar, e dentro desse contexto, o seguinte: quando as pessoas dizem, Fábio, eu sou apegada, Carol, eu sou apegada, todos nós somos apegadas, tá? Independente da sua idade. Porque nós viemos de uma cultura que é para ter. Quanto mais ter, melhor. E a gente não trabalha o ser. E aí, quando a gente não trabalha o ser, que é a espiritualidade e o autoconhecimento, a gente fica preso às coisas materiais. E aí eu faço uma pergunta, instigo aqui uma reflexão, que é o seguinte: quando a gente pensa nas coisas boas da vida, a gente pensa geralmente nas pessoas, nas boas ações. A gente nunca pensa em produtos, objetos e itens.
Tá certo? Isso é fato. A gente sempre faz este exercício na sala de aula. As pessoas falam da mãe, do pai, do marido, do filho, mas nunca fala do liquidificador, nunca fala do armário. Gente, são coisas que não são importantes. E aí a gente brinca, eu brinco, a Carol brinca, que as coisas, o plástico, vai durar 300 anos. Nós, quem dera, dure 70, 80 anos. Então, nós vamos morrer e as coisas vão ficar. E por que é que nós valorizamos tanto as coisas e nós não valorizamos o ser de estar com as pessoas? E aí, trazendo mais uma vez para a sustentabilidade, para esse início, para a gente poder compreender, quando a gente fala assim, vamos retirar 50 coisas, que é um exercício, e aí a gente tem que fazer essa autoavaliação. Quantas coisas estão guardadas há tantos anos, há tantos meses, dias, tá no método enfia, no seu guarda-roupa, no seu armário, que você nem lembra. Será que é necessário? Será que é útil? Né? E aí, lembrando, Carol, do que eu sempre falo, a nossa casa é um grande canal. E aí a gente faz essa analogia com o cano de PVC. Aquele PVC simples, 30 de água, milímetros, né? De água, né? Aquele... Isso. Se a gente vai entrando, 30 milímetros de água, né? Entrando, e a gente tem um caninho menor de 5 milímetros, gente, vai chegar uma hora que não vai ter equilíbrio, alguma coisa vai implodir. E o pior, Carol, o que vai implodir é o nosso retrabalho, o nosso estresse, são os nossos pesos invisíveis, porque os pesos visíveis já estão na nossa frente. Então, a grande ideia é que você consiga perceber os pesos que estão à sua volta e trabalhar o desapego. Lembrar o seguinte, que essa caneta, ela deve ter uma função, mas 50 canetas na minha mesinha, ela está totalmente fora de contexto, tá certo? Então, eu posso doar, vender, emprestar, mas eu não preciso de 50 canetas, eu só preciso de uma caneta. Então, a gente começa o processo com a gavetinha, seja a gavetinha da escrivaninha, para poder iniciar essa sua sustentabilidade pessoal. É mais ou menos isso. E também, assim, a questão do consumo. Quando você consome menos, né, você está usando menos recursos. Então, faça o seguinte, primeiro trabalha com o que você tem. Primeiro trabalha essa sua rotina. Primeiro trabalha essa sua necessidade, real ou não, de comprar mais coisas. Hoje a gente tem pensado muito sobre isso. A gente está aqui dentro de casa, muita gente não pode sair de casa. E aí a Fábia falou, a gente tem que tirar. Mas às vezes eu posso dar uma nova função para aquilo. Eu posso doar e vai ser útil para uma outra pessoa, né? Aquela caneta, sim, aquele, sei lá, objeto, aquele imóvel que não é mais útil para mim, aquele brinquedo, aquela roupa, vai ser útil para outra pessoa, né? Por isso que a gente costuma doar coisas que funcionam, que estão boas, né, para as outras pessoas. De qualquer forma, eu também consigo ser criativo para poder dar uma utilidade, né? A gente acabou de falar, né? Belo e útil, para algum objeto. Às vezes eu tenho um pires com uma xícara e a minha xícara quebrou, eu posso usar o meu pires para colocar outras coisas, né? Eu vou tirar meus anéis e daí coloco no meu pires, aí vira um porta, né? Biju. Eu posso usar ele para uma outra função dentro da minha casa. Eu posso vender, gente. Tanta gente tem feito isso, inclusive via internet hoje, vender livros, vender eletrodomésticos naqueles sites tipo Mercado Livre, sebos online, grupos de WhatsApp, as pessoas têm vendido, né? Você fala de bazar, né? Para reaproveitar roupas e acessórios, até malas, né? Que às vezes você guarda muitas malas. E assim, é necessário sim, todo mundo coloca às vezes, eu preciso olhar tudo que eu tenho. Precisa. Sabe quando você faz uma mudança de casa, que você olha tudo que você tem, né? E aí você passa aquele inventário na sua mente, né? E você se pergunta, meu Deus, se eu tivesse que colocar tudo isso dentro de uma mala, eu ia conseguir carregar? Eu ia conseguir levantar esse peso? Eu ia conseguir lembrar de tudo que eu tenho? A gente não consegue lembrar. Por isso que é tão legal você ir fazendo esse tour que a Fábia falou, né? Você pega, anota e verifica se realmente é necessário, se colabora para o meu estilo de vida, se a minha família, não só eu, mas a minha família, quem mora comigo naquela casa, usa, faz daquilo uma coisa útil, né? Acho que é o primeiro. E para entrar na minha casa, eu tenho que avaliar se aquilo realmente é necessário. É até uma forma de você economizar. A gente tem falado bastante sobre isso também, de economizar. Eu preciso, né? Você faz várias perguntas. Eu realmente preciso daquele item? Aquele item vale o que eu estou pagando, né? Está num preço bom? A Valéria colocou sobre liquidações. Vale a pena eu entrar na liquidação e comprar 3 calças quando eu já tenho 20 calças, sabe? Aí você também tem que fazer uma avaliação se de fato
aquela compra vai valer a pena para você, né? Naquele momento, naquele sentido. Tem muita gente que pesquisa bastante antes de fazer uma compra, junta para conseguir um desconto até no tipo de pagamento que você vai negociar. Isso também é bom. É bom também, aí eu vou falar uma outra coisa, a gente falou do global para o local, a gente comparar de quem mora perto da gente, de quem faz, né, de empresas que estão ali perto da gente, com artesãos, pessoas que, né, pensam, contratar profissionais que são especialistas. Se você precisa de alguma ajuda, procure uma pessoa da sua cidade, do seu bairro, para poder te ajudar naquela função, porque isso também faz a economia girar e faz também as coisas, a sustentabilidade local crescer, e aí todo mundo cresce junto. Eu acho que era importante falar um pouquinho sobre isso também, para a gente poder ter até essa economia de recursos, essa economia, né, de uso desses recursos naturais, né, Fábio? Verdade. Deixa eu só fazer um adendo do que você está colocando. Nós temos. É muito interessante. Nós ocidentais aqui do Brasil é muito interessante. A gente olha a moda lá fora e a gente compra as roupas de etiqueta. A gente não, porque eu não compro, tá? E aí esquece aí do que você falou desse mercado local que gera renda, gera emprego e toda a localidade cresce, né? A sua região cresce. E aí eu venho, né, lembrando aqui para todos nós que estamos aqui, que a indústria da moda é muito grande, são gastos bilhões em marketing, né? Isso com a indústria de todos os produtos e itens. E aí, se a gente não estiver preparado, né? Quando eu falo estar preparado, é estar com o olho treinado, né? O que é que eu realmente preciso? O que é suficiente para mim? Eu sempre dou exemplo, né? Que sempre está aqui comigo, desse relógio que eu tenho. Ele tem mais ou menos uns 10 a 15 anos. Ele é um relógio simples, nem sei qual é a marca dele, mas ele nunca ficou preto. E eu só tenho ele, né? Ele é de manhã, de tarde e à noite. E para mim, né, já está com uns 10, 15 anos que eu tenho, e ele é suficiente. Eu pode passar, a indústria pode dizer vários relógios, tá liquidando o preço, o valor. Para mim, nem tchum, porque esse daqui me serve, ele é belo, eu gosto porque tem uma borboleta dentro, ele é dourado, e ele cumpre a função de me dar as horas. Então, a gente tem que entender que quando uma Gisele Bündchen vai lá e faz uma propaganda de shampoo, ela está ganhando milhões em cima disso daí, para que você caia nessa cilada. Ah, eu vou ficar igual o cabelo da Gisele Bündchen. Gente, não é assim. Então, às vezes, um shampoo de óleo de coco, sei lá, daqui da região, faz muito mais efeito do que aquele carésimo que você compra. Nada contra o consumismo de alta classe. Tanto faz, mas é a gente repensar nos nossos valores e repensar, porque às vezes acho muito estranho. E aí eu só abrindo parêntese, quando a gente vai fazer uma proposta, né, a gente vai numa casa de 1 milhão, 2, enfim, né, e ela tem lá roupas maravilhosas, a gente dá uma proposta justa, aí ela fala assim, nossa, como tá cara. Às vezes uma peça de roupa dela paga o serviço que a gente está fazendo. Então, essa troca de valores, tá, gente? Que a gente tem que entender o que é importante para você, para sua família e o que você quer levar. Porque no fundo, a gente vai morrer e vai virar pó e vamos todos para o mesmo local. Então, é por aí, Carol. Joia. Uma coisa que você falou agora, né, que a gente vai morrer e vai virar pó, as coisas que a gente descarta também, né, que a gente joga fora, né, ou por doação ou para vender, a gente também tem que se preocupar com elas. Às vezes a gente não pode simplesmente, até ser consciente nesse momento, ser sustentável nesse momento, né? Por isso que a gente faz sempre campanha de reciclagem, campanha para que você separe o lixo eletrônico, né? Vamos pensar um eletrodoméstico, cabos, baterias, pilhas, às vezes tem uma lâmpada, enfim, remédios, até assim, maquiagem, se você puder também separar como se fosse remédio para poder fazer um lixo separado, é melhor, tá? E encaminhar isso para o lixo próprio, né? Existem cooperativas que fazem a recolha dessa parte de lixo reciclado, ou então de lixo eletrônico. Muitas farmácias recebem de volta os medicamentos, algumas UPAs e algumas dessas pequenas fábricas de remédios também recebem. Nossa, tem um site chamado eCyclo, né? Cyclo com Y, que você consegue ver pontos de coleta, é bem legal. A gente também tem que se preocupar com isso, já que a gente está falando de natureza, do ambiente em que a gente vive, então a gente tem que se preocupar com isso. Às vezes os condomínios em que a gente mora já oferecem esse tipo de trabalho, eles vendem às vezes esse material, papel, lata, vidro, e até conseguem retornar o dinheiro às vezes. Então é legal a gente também ficar sabendo sobre isso, existem campanhas.
de doação de roupas ou de caixa de leite para poder fazer, né, roupas ou casacos ou até aqueles isolantes térmicos para quem está no frio, quem mora na rua, enfim, é bem, bem legal a gente poder também se envolver, conhecer mais. E também, assim, a gente está falando de consumo, quando a gente consome certo, quando a gente consome a quantidade certa, a gente também evita o desperdício. Vamos pensar que você compra uma quantidade exorbitante de comida, às vezes, né, preocupado que vai faltar, eu não quero sair, e você acabando consumindo, aquilo pode se estragar, aquilo vai ser um desperdício de tempo, de dinheiro, de recurso que foi pago ali, né? Se você souber equilibrar aquilo que você consome com o tempo que você gasta para comprar, vamos pensar que você faz compra toda semana ou de 15 15 dias, você faz para aquela semana, para os 15 dias, vai dar certo, não precisa ficar assim, comprando a mais. Tem muita gente também que tem, a gente falou do comércio local, mas que tem investido inclusive em recursos naturais, né? Em coisas mais orgânicas, naturais, do próprio produtor, né? Tem até investido nesse período de confinamento numa alimentação mais saudável, em testar coisas novas. Então, por que não a gente ser sustentável até nisso, né? Fazer compostagem em casa, eu já estou indo pro extremo, né? Você pegar as cascas e tudo e fazer um composto para suas plantas, um composto aí para você poder usar. Então, pense, procure, porque existem muitas alternativas e muitas formas de você poder se organizar. E eu acho que a organização, Fábia, além disso tudo, colabora para que você economize esse dinheiro, economize esse tempo, economize, sei lá, o espaço, né? Porque isso é uma reclamação de muita gente, né? Eu não consigo organizar porque eu tenho pouco espaço e muita coisa. Então... o interessante você falando, aí vem muitos exemplos para a gente. Deixa eu só pegar aqui um exemplo bem legal para aqui. Eu vou botar aqui na Orquídea só para poder dar aqui um exemplo interessante. Seguinte, eu casei há pouco tempo, né? Meu marido já tinha um apartamento e tudo mais. E aí é muito interessante porque você vem de um cenário de uma casa sustentável, né, e tal, e meu marido também é sustentável e tal, mas ele é muito apegado a algumas coisinhas, né, como todo homem. E aí, quando eu cheguei aqui no ano passado, eu me deparei com algumas coisas que eu não gosto, né? Mas aí vamos fazer o equilíbrio. E eu vou dar um exemplo recente que eu transformei dentro dessa sustentabilidade. Eu gosto de coisas práticas, eu tenho coisas poucas, enfim. E aí eu me deparei, desde quando eu namorava com ele, né, há mais de 2 anos e tal, aí eu me deparei com um negócio da cozinha, que é esse negócio aqui, ó. É um negócio, Uma negócio para botar sobremesa. Tá. E aí tinha uns potinhos, né, para botar sobremesa, para gelado, enfim. Eu achava sempre isso horrível, como eu ainda acho. E aquilo ficava encasquetando a minha cabeça. Só que, amor, posso jogar fora? Não, que eu gosto, bacana. Aí eu peguei os potinhos e aí coloquei na cozinha como suporte de sazon, não sei o quê. Ficou super útil. Sabe aquelas coisinhas, são 5 potinhos, e aí eu coloquei coisinhas, ficou super agradável, ficou agradável aos meus olhos. Esse daqui, eu tô no meu home office, e aqui é uma área de serviço. E aí eu já tive uma ideia maravilhosa, eu vou comprar umas flores, vou mandar fazer umas flores e enfeitar algum lugar. Então, é um exemplo que quando a gente está com o olho treinado, a gente pode, não precisa jogar fora do ar, a gente pode realmente transformar para o belo. Então, eu não gosto desse negócio para colocar sorvete, mas com flores numa mesa, fica legal. Então, a gente precisa, né, dentro dessa casa, porque, Carol, sabemos como é difícil, como é pouco fácil e desafiante. Uma casa tem muitas coisas. Aí, sabe qual é o exercício que todo mundo pode fazer, que está aqui presente conosco, que é o seguinte, imagina só, faça o inventário da sua casa, né? Eu faço isso com a minha cliente, ela só falta morrer. O que é o inventário? É você anotar, item por item, ambiente por ambiente, o que existe. Gente, vai para lá de 20 mil peças, tá? Da casa toda. E aí vem a questão, bônus e ônus. Quanto mais coisas eu tenho, mais preocupação, mais trabalho, mais estresse, muito mais coisas. Mais espaço para guardar, né? Mais controle, mais tudo, né? Quando a gente tem menos coisas, eu posso viajar, eu posso seguir, aí fazendo analogia, organização, sustentabilidade e missão de vida. Qual é a sua missão de vida? É ficar limpando coisas, se preocupando, comprando mais?
Ou a sua missão de vida realmente é fazer o bem para o outro? É você ser professora? É você ser costureira? Não sei. Então, é a gente ter essa consciência e, aos poucos, a gente tomar. E aí, só lembrando também desse consumismo local, nós que moramos no Nordeste, gente, a gente não compra coisa da feirinha. A roupa, né? A gente compra, às vezes, uma roupa lá da Zara, sei lá o quê. Enfim, então, Carol, resumo, né, dentro desse contexto, é assim, é olhar para essa casa, olhar as suas coisas, o que eu posso melhorar, o que é que eu posso, não ser minimalista, porque é o extremo, mas ser mais suficiente, mais o que é essencial para a minha vida e para a minha família. É isso. Joia. Tem até um relato aqui que é de repensar o estilo de vida. Eu acho que tem muito a ver com isso. Você não precisa ser riponga, você não precisa ser extremista. Ah, eu quero ser minimalista, ah, eu quero ser ecológico, eu quero ser totalmente... Né? Eu até vi uma charge uma vez que falava sobre isso, porque tem pessoas que são até pentelhas, assim, bem chatas, porque elas ficam insistindo, não, porque você tem que ser aquela pessoa que consome energia que é limpa, que veio da energia solar, energia eólica. Meu, mas se eu for fazer qualquer tipo de adaptação na minha casa, que é uma casa antiga, muito velha, eu vou ter que investir muito e pode ser que não funcione. Então, às vezes, não dá certo. Mas eu posso pensar, né, nessa questão das atitudes, né, na questão... Eu lembro muito da palavra ritual, que a Éricazinha, né, aí de Fortaleza usa. Quando eu penso nesse ritual, quando eu penso no meu estilo de vida, como que eu quero, ou o que eu escolho, né, para minha rotina, para minha família, que eu posso contribuir, mostrar, educar, né, colaborar com esse movimento, né, que a gente está conversando aqui, né, com esse futuro, né, essa minha preocupação de futuro, ainda mais a gente que é mãe, é tia, né, enfim, convive com crianças, você vê essa preocupação deles em olhar para as plantinhas. Eu vejo isso porque a gente plantou bastante coisa nesse... Eu falei da compostagem, mas agora todos os tipos de muda possível que você imaginar tem na minha casa. Agora tem abóbora, tem tomate, tem abóbora, tomate, qual é o outro? É mamão, tem umas mudinhas de mamão, que eu nem sei se vai dar certo, mas enfim, tá tudo lá. E a criança toda animada porque vai ter na casa dela, porque foi a composto que ela fez. Então, isso também faz parte do nosso estilo de vida, né? De você adotar. Você não precisa ser o expert, você não precisa ser né, sustentável, mas você pode fazer muitas coisas em casa. Tem até... Eu lendo agora para preparar a próxima aula, né? Que a próxima aula é sobre a área de serviço, e tem muito a ver com a questão dos produtos de limpeza. Às vezes a gente consegue usar bicarbonato, limão, vinagre, que são as misturinhas básicas que a gente tem em casa, para fazer muita limpeza em casa e nem precisa comprar muitos produtos. Então, isso é mais natureba, mas funciona como se fosse um produto que a gente compra no mercado. Existem hoje linhas de mercados como o da Positiva, que você, né, é biodegradável, tem menos impacto, você dilui. Então, isso também é uma forma da gente pensar no futuro, no impacto que a gente está causando, aí pensando na natureza, né, pensando no ambiente, mas eu acho que é uma roda, né? O consumo que a gente tem, o uso, né, e o suficiente, como você bem colocou, e essa questão da gente, dessa pegada, né, de quanto que a gente impacta quando a gente toma banho mais rápido, quando a gente desperdiça menos, né, energia, quando a gente desperdiça menos tempo, quando a gente compra certo, compra o valor que vale, uma coisa boa, quando a gente trata aquela coisa, né, para ela durar, né? Eu lembro que minha mãe comprou uma máquina de lavar quando eu nasci, e ela durou até quando eu tinha 25 anos, sei lá. Hoje você compra uma máquina, a máquina puff, quebra 2 anos depois. Então, se você compra uma máquina boa, que vai durar, ela vai durar 10 anos. Se você trata dela, se você sabe usar, ainda tem isso. A gente tem que se preocupar em saber usar também, às vezes, né? Coisa que a gente não faz, para que isso possa durar, para que isso possa permanecer, tá? Gente, ainda tem tempo para perguntas, né? Eu vou ler aqui um comentário que eu acho que é uma pergunta, mas coloquem aqui as perguntas. Valériazinha, depois você vê o resto aqui, tá? Que eu vi que acabou. Oi, Kalinka, oi, Heloísa, é isso mesmo, menos é mais. Toda essa discussão é a essência do minimalismo, que não prega o extremo e sim fazer escolhas individuais do que é essencial para a sua sobrevivência. Perfeito. E isso também é o Joshua Becker, que é um dos líderes dessa parte do minimalismo, coloca exatamente isso. São escolhas pessoais. São escolhas de cada pessoa. Não dá para eu incentivar, não dá para eu impor isso. Quem tem que viver esse processo somos nós, né? E a gente tem que escolher aquilo que a gente consegue fazer, né, Fábia? É verdade. E, assim, é legal, eu fico assim, eu sou assim, uma apaixonada, porque o processo de organização, ele é muito transformador
e ele é muito profundo no sentido que eu acredito que quando você está no caminho da organização, é uma filosofia de vida, é um estilo de vida. Então a gente nem precisa ser tão sustentável, a gente precisa ser organizado e a gente automaticamente a gente vai ser sustentável. E aí eu lembro, Carol, que assim, muitas pessoas que estão aqui já sabem da minha história, mas eu vou falar para quem não sabe. Esse meu processo, né, não foi de uma hora para outra, mas eu tenho hoje coisas que as pessoas às vezes até riem, né? Como é que você consegue sobreviver, né? Eu só tenho 6 calcinhas, eu só tenho 4 pares de sapatos, eu tenho uma bolsa de sair, uma mochila, eu só tenho 2 conjuntos de toalha de banho, só tenho 2 conjuntos de lençóis. Isso faz muito tempo, tá, gente, que eu venho no processo. E é super confortável, Carol, porque, primeiro, eu economizo financeiramente, o meu espaço dos armários é show de bola, eu não preciso ter trabalho, tá lá, um na cama e um guardado. E com isso, eu não preciso. Agora sim, compre o melhor, né, que vai durar mais, como a marca da sua mãe. Eu lembro que aí eu venho pegar uma vertente bem legal. A minha mãe e a minha avó sempre foram muito zelosas. Quando eu falo zelosa, é assim, ter cuidado, porque tinha um pouco naquela época, poucos recursos, então aquele objeto tinha que durar por muito tempo, e às vezes passar de geração em geração. Então o fogão era um brinco, a geladeira era, sabe, tinha que ter o cuidado. Não é aquela coisa que não pode pegar, mas assim, sujou, limpou. E o que eu vejo hoje, o que me entristece é o seguinte, as pessoas, a qualidade de vida hoje, em termos financeiros, né, bem maior e tudo mais. Aí eu vejo, vou dar um exemplo bem simples. Eu estou fazendo uma cliente, e aí eu fui fazer a parte de maquiagem de quarto, eu contei mais ou menos uns 25 batons, né? Batons da Make, batons, umas marcas que eu nem sei quais, né, quais são, porque eu não ando na moda. E aí eu perguntei para essa minha cliente o seguinte, fulana, esses batons, você usa todos? Ai, Fábio, é porque eu adoro variar. Aí eu fui abrir por curiosidade, claro, até para ver se estava legal, não sei o quê. Eu vi mais ou menos, tudo era, sabe aquele rosa, o rosinha, rosa. Aí eu pensando, né? Cara, um rosa funciona. Não precisa você ter 10 rosas, entendeu? Então é isso que as pessoas têm, assim, não é que tem que entender nada. Tem que perceber quanto dinheiro, né? Porque eu digo assim, gente, se a gente for contar esses batons, dá uma viagem para o Chile. Porque um batom caro custa 100 e poucos, 200 reais, sei lá quanto, né? Então, assim, mensura, e aí para quem está conosco, né? Mensura essa quantidade de coisas que você tem. Como é que você podia tomar um bom vinho com seu marido, né? Um jantar maravilhoso, fazer um café para as amigas. Então, acho que a gente tem que repensar, sabe, Carol? Deixar de ter mais coisas e ter mais qualidade de vida. Eu acho que a sustentabilidade, ela vem para nos puxar, né? Para a gente ter, primeiro, olhar para nós, né? De bem-estar e também proporcionar para as pessoas que estão conosco qualidade de vida. É isso. Equilíbrio, escolhas, né, e futuro. Eu acho que são 3 palavras essenciais quando a gente fala de sustentabilidade. Queria já agradecer. Se ninguém tem mais pergunta, ainda tem alguns minutinhos aqui, já está acabando. Tem ainda 15 minutos, tem 15 minutos. Tem 10 minutos. Ah, não, 15 minutos. Então, se vocês têm mais perguntas, gente, ainda tem tempo, viu? Tem uma pergunta assim aqui, Fábia. Como começo a organizar minha casa? Tenho tantas coisas que às vezes me sinto sufocada. Legal, vou explicar. Primeiro, tem que ter uma vontade muito grande de organizar, né? Segunda coisa que a gente sempre... Eu vou falar um pouquinho, inclusive, do curso que a gente está trabalhando, a gente vai para a 3ª aula, só para que vocês entendam o cenário. Se a gente perguntasse assim, eu vou puxar a tua pergunta com esse curso. Se você me chamasse na sua casa, tá? Fábia, você é profissional de organização e eu queria organizar. Aí eu faria a pergunta para você o seguinte, você gostaria de começar pela sala, que é a primeira entrada, ou você gostaria de entrar pela área de serviço? Ave Maria, Fábia, a área de serviço está uma loucura. É exatamente nessa loucura que a gente está trabalhando, né, Carol? E aí é só para a gente pensar, e para você que fez a pergunta, pensar que é o seguinte, a área de serviço, e aí será que nós temos quarto da bagunça? Porque a área de serviço ela está coligada, né, unificada com o que as pessoas chamam de quarto da bagunça. Porém, o quarto da bagunça ela pode estar em todos os locais da casa. Pode estar no quarto, no guarda-roupa, no armário. E aí, voltando à sua pergunta, é assim...
Eu posso fazer sozinha essa minha casa? Pode. Só que eu preciso ter técnicas, eu preciso ter modelos, eu preciso me comprometer, porque eu queria falar uma coisa antes, uma coisa puxa a outra. A gente não vai organizar a casa sem um planejamento, tá? Obrigada, Adília, o curso está maravilhoso e a sua ação é maravilhosa, né? Postou aí várias coisas legais para a gente. Então, assim, se a gente tem condição de organizar a nossa casa, primeiro a gente tem que entender o método, o plano de ação, tá? O que a gente sugere? A gente sugere que você ou faça um curso, ou assista uma palestra, tem vários vídeos, ou faça nosso curso, ou então, assim, Fábia, será que existe um profissional que faz consultoria? E aí a gente fazemos consultoria também. Nós, eu, Carol, as personagens organizadas faz. Para quê? Para que você entenda como é que vai ser uma dinâmica de organizar. Porque você não vai conseguir organizar a casa toda de uma vez. Você vai organizar um ambiente, o segundo, até chegar no final. E o interessante é qual o ambiente que mais lhe incomoda. É o que a gente sempre pergunta para a cliente. O que é que tira, o que é que está poluindo os seus olhos? Ela vai dizer, ai, Fábio, meu guarda-roupa. Ok, então vamos começar pelo guarda-roupa. E o que é que a gente sugere para você que fez a pergunta? Primeiro, o que é que incomoda na casa? Se é toda a casa, ok, mas escolhe um. E aí, com isso, você vai fazendo o processo, um planejamento. Quanto tempo você vai se comprometer em organizar esse espaço? 1 hora, 2 horas, 3 horas? Você vai precisar de ajuda dos seus familiares, de secretária doméstica, de um profissional de organização? Então, são algumas decisões que nós temos que escolher para a gente começar a casa. Então, é possível, mas o caminho mais fácil. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado e da Carol. Contrate o personal organizer, uma consultoria, e aí o seu tempo vai ser muito mais otimizado e vai ter mais produtividade. Ou então qualquer personal que com certeza esteja capacitada. É isso, Carol. Perfeito. E um bom caminho para começar é ter menos, ou seja, desapegar, olhar com carinho para suas coisas, né? Para que isso possa começar por esse processo. Sempre começa pela triagem que a gente chama, né? Para depois a gente conseguir de fato organizar, viu? Eu vou aproveitar para dar uns avisos, né? Essa live está sendo gravada, vai ficar aqui no IGTV e também vai lá para o YouTube, se vocês quiserem indicar para algum amigo, depois, né? Avisar para ele ver depois, vai ficar lá justamente para que vocês possam rever, ou vocês saíram antes ou chegaram depois, né? A gente pode pegar desde o início, tá? A gente está fazendo uma divulgação também da semana da conexão e organização. Para quem quer conhecer mais do mercado, da organização, quem somos nós, personal organizers, que profissional é esse, que nichos que nós atuamos, como que a gente cobra, enfim, conhecer mais do mercado. Então, a gente tem no link aqui da minha bio e no link da bio da Fábia, também tem um link para você se inscrever, uma semana gratuita, que vai ter lives, né, específicas e temáticas, né? Como é que funciona esse passo a passo da organização, como que funciona o mercado, como que funciona o nosso trabalho, é bem legal. É até uma oportunidade para, se você está pensando em atuar nesse mercado, tirar suas dúvidas, fazer uma avaliação aí, né? Sobre entrar ou não, né? Fazer escolhas sobre um curso ou sobre entrar ou adentrar ou se capacitar para esse trabalho, tá? E também vou deixar aqui o convite para as próximas lives. Amanhã tem uma live às 18 horas que vai falar sobre organização de documentos com a Eliane Matos, também está aqui na minha bio. E na quinta-feira a gente está lá no Instagram da Fábia para a gente conversar um pouco sobre exatamente, né, que eu estava falando agora do mercado, sobre nichos. O que é nichos? Quais os temas que a gente trabalha? A Fábia, por exemplo, trabalha bastante com essa questão do suficientismo, da sustentabilidade, da harmonia. Eu trabalho mais com mudança, eu trabalho mais com essa parte de ambientes residenciais. E, assim como nós, tem muitas outras pessoas que trabalham com temas, tem gente que trabalha só com rotinas domésticas, tem pessoas que trabalham só com organização de lojas, outras que trabalham ajudando mães e recém-mamães ou grávidas. Então, é um universo para a gente poder atuar e para a gente aplicar, inclusive, técnicas, né, e especificidades daquele tema, né, para ajudar também um público diferenciado, tá certo? Não vi mais nenhuma dúvida, Fábia, se você quiser deixar aqui sua mensagem final, para a gente poder encerrar. Eu queria inclusive, a gente vai ter essa Semana da Conexão,
E o nosso próximo curso vai ser de Personal Organize. Muitos pedidos, e aí nós estamos voltando como top 3. A gente há 5 anos a gente trabalha, a gente tem uma paradinha básica, mas nós estamos retornando agora online, né, Carol? Viajamos muito pelo Nordeste, mas hoje online está em todo mundo, então legal. E aí é um recado bem legal para quem deseja organizar a sua casa, a sua vida. Gente, o curso de Personal Organize é interessante porque eu tenho 2 formações de coach. Quando eu fazia psicologia, eu fui fazer coach exatamente para entender. E é fantástico a formação, porque você entende por detrás dos bastidores. Então, para quem deseja organizar sua casa, faz o curso, vai para conexão e organização e faz o curso também posterior, porque você vai entender e aí você vai se auto-organizar e vai organizar a casa. Então, a dica, né, que fica aqui final é assim, gente, organizar é um grande playground, é uma Disneylândia. Eu acho que eu acredito que quando você se organiza, você se harmoniza internamente, externamente e fica uma pessoa mais feliz, mais feliz. Eu acho que a grande mensagem é vamos ser felizes aqui agora nesse nosso lar. Queria agradecer, Carol, você pelo convite, a todas as pessoas que ficaram conosco, Mônicazinha, Kalinka, Valéria, enfim, todo mundo que sempre nos prestigia aqui com a nossa live. Também, É isso. Fábia, obrigada pela parceria. Estamos aqui toda semana. Tem lives na terça aqui, na quinta lá no Instagram da Fábia, ela colocou aqui Casa e Vida Sustentável. E também, se vocês têm dicas, né, sugestões para os próximos temas, também mandem para a gente, que a gente atopa esse desafio. Mesmo que a gente não trabalhe, a gente pode convidar alguém para vir conversar aqui com a gente, né? Mais para frente, a gente está começando a atender esses pedidos, vamos falar de ateliê, vamos falar aí de outros temas, né, que vão poder colaborar Legal. com a vida de vocês também, tá certo? Um super Legal, beijo, beijo, boa noite para gratidão, Deus todos abençoe. e E simbora bora rochar na organizar. organização. Ei, a Tchau, foto, não tchau. vai embora não. Ah, foto, vamos lá, Rocha. X. Peraí, só um minutinho, Fábio. Não vai Ah, eu embora. vou. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo, obrigada.